muito boa tarde, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a esta conferência integrada no ciclo de seminários internacionais de estudos pombalinos, no quadro dos projetos que se desenvolvem aqui no nosso centro, em cooperação com outras instituições, nomeadamente com a Cátedra Marquês de Pombal da Universidade de Sergipe e outras universidades, sobre o Marquês de Pombal e o século das luzes. E hoje recebemos cá, com muito gosto, o Sr. Dr. João Francisco Pereira, da Universidade Nova de Lisboa, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, onde está a fazer o seu doutoramento, e também ligado ao Centro de Estudos Religiosos, ao Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa. E o Sr. Dr. João Francisco Pereira fez uma tese, uma dissertação, precisamente sobre um tema que às vezes é muito complexo e que foi alvo de muitas percepções divergentes, especialmente ao longo do século XX, na recepção de Pombal e da construção da sua imagem. E o tema da tese do João foi precisamente a religião do Marquês de Pombal, isto é, qual era a relação dele com a Igreja Católica, e como sabemos no século XIX, uma das leituras que se fez do Marquês de Pombal é que ele foi um anticatólico, um antirreligioso, um laico avant la lettre, precursor do republicanismo e do positivismo laico. Portanto, isso foi uma reconstrução da figura do Marquês de Pombal, em virtude muito se deveu essa construção ao facto de ele ter expulsado os jesuítas. Mas, como sabemos, os jesuítas não era a Igreja Católica, era uma ordem dentro da Igreja Católica. E, portanto, a relação entre o Marquês de Pombal e a religião e o universo religioso é muito mais complexo do que aquilo que se fez dele. E, portanto, o João Francisco Pereira abraçou essa complexidade e fez uma tese sobre o assunto, e é sobre esse assunto também que nos vai falar, procurando esclarecer aquilo que eram as relações complexas do Marquês de Pombal, a Igreja no seu conjunto, a religião e o universo eclesiástico, e portanto tem este título, Pombal, um político católico no tempo das luzes. João Francisco Pereira, seja bem-vindo ao Seminário Internacional de Estudos Pombalinos, e a palavra é tua. Então, antes de mais, agradecer o convite que me foi feito, a amabilidade de me receberem aqui. Eu vi grande parte da minha intervenção e queria começar por historiar um bocadinho como é que cheguei a este tema. Portanto, sempre que ainda hoje penso sobre este tema, e na altura, quando comecei a fazer a tese, em 2017, 2018, a questão que se me colocava e que ainda hoje se coloca é: se faz sentido estudar isto, tem interesse, e se tiver, qual é e porquê? E, portanto, eu recordo-me do desafio ipsis verbis para estudar a religião do Marquês de Pombal, foi assim que me foi dito, que me foi feito pelo professor António Matos Ferreira, na altura meu orientador, quando eu estava a tentar convencê-lo a orientar-me sobre temas que me eram mais simpáticos e, de certa forma, ou absolutamente muito mais cómodos. Como foi ainda agora dito, nos meios católicos cristalizou-se e persiste a ideia de que o Marquês de Pombal era ateu, maçom, e que tinha perseguido a Igreja. E assim se procura arrumar, através de uma rotulação fácil, um problema que é complexo. A propósito, não deixo de me recordar de um professor, na altura catedrático, agora jubilado, que, ao ter conhecimento do objeto da minha tese, logo me abordou afirmando, e cito porque me lembro muito bem, disse: mas para que estudar isso? Toda a gente sabe que o Marquês era louco, um maçónico e ateu. Outros disseram: está a preparar a causa de canonização do Marquês, mas esquece dos crimes dele. Fecho aspas. Tudo isto ouvi. E eu, na altura, também não, o que eu pensava não andava muito longe disso. Mas, bom, já tinha aceito o desafio. Mas nenhum destes, portanto, nem canonizar, nem acusar, nada disto era o meu intento. Aliás, nem o meu orientador me permitia tal coisa. Desde o início, e ainda hoje, ele me diz muitas vezes, e cito: não me interessa se gostas ou não gostas do Marquês de Pombal. O trabalho do historiador é estudar e compreender.
Naturalmente, logo nos primeiros meses, pensei em... A primeira hipótese era mudar de orientador ou mudar de tema, mas não foi possível e, portanto, tive que começar por algum lado. E o professor Matos Feira sugeriu-me que lesse As Memórias Secretíssimas do Marquês de Pombal, portanto, um texto mais ou menos acessível, que se comprava. Li, fiquei decepcionado. Não falava das missas a que assistia, nem dos terços que rezava, nem das procissões a que ia. Ou seja, não me dava nenhum elemento óbvio, ou que eu pelo menos esperava que me aparecesse obviamente, sobre a sensibilidade religiosa do Marquês. Então, nessa altura, parei. Procurei o meu orientador, falámos e ele fez-me compreender que dificilmente encontraria tais elementos, sim óbvios, nos escritos de alguém para quem ser católico era tão natural como ser português. Mais tarde, de facto, encontrei esta formulação feita pelo próprio Marquês nas suas famosas apologias. Recomecei então, voltando ao princípio, pelas obras de referência sobre o período de estudo e sobre o protagonista. Confesso que as biografias sobre o Marquês a início me deixavam confuso. Por um lado tinha aquelas que do começo ao fim apenas viam no Marquês um facínora, por outro lado aquelas que mais pareciam um florilégio das virtudes heroicas. Na altura, a que me pareceu mais ponderada, pelo menos daquelas que eu adquiri logo de início, foi a do professor Veríssimo Serrão. Assim, a mais desapaixonada, por assim dizer, e que até me deu alguns elementos sobre esta questão da religiosidade do Marquês. Diante destas circunstâncias, pareceu-me óbvio, voltando às perguntas iniciais, que continuava a fazer sentido estudar esta problemática e, na altura, ainda não conhecia o professor Eduardo Franco e muito menos a obra do Marquês. A obra do Marquês ainda está ainda praticamente toda à espera de ver a luz. E, portanto, pergunto-me como é que é possível que a história de um dos principais estadistas portugueses do século XVIII continue a fazer-se ainda hoje em cima de preconceitos centenários de fundamento duvidoso e, alguma vez mais estranho, sem curiosidade ao menos pelas fontes primárias. O interesse pelo estudo deste protagonista, da sua vida e ação, não só persiste, como crescerá à medida, pelo menos eu estou convencido disso, que a sua obra completa for sendo publicada e que outros estudos e fontes, até alguns muito recentemente publicados, continuem a surgir no mercado editorial. Creio que a maior parte de nós, o interesse central não seja propriamente os dados biográficos de Sebastião José de Carvalho e Melo, esse homem, mas sim o que a partir dele se pode compreender de mutações da sociedade portuguesa na segunda metade do século XVIII. Pombal, o seu protagonismo, sinalizam uma ruptura com o passado e dão-se várias mudanças no campo político, cultural e económico e até religioso do Portugal setecentista. Gostava agora, deste preâmbulo, gostava de falar um bocadinho do panorama religioso do século XVIII. Finais do século XVII, século XVIII. Portanto, não é simples neste contexto do século XVIII, isolar um tema ou até um conjunto, por mais pequeno que seja ou localizado, de temas que permitam encontrar um fio condutor que nos permita ligar a primeira e a segunda metade deste século, fornecendo um quadro de leitura global. Constata-se, por um lado, a persistência operativa da reforma tridentina, da emergência de um conjunto de medidas político-eclesiásticas iluminadas e da existência de tendências jansenizantes sensíveis a um conhecimento direto das Sagradas Escrituras. O texto sagrado atraía e fundamentava uma espiritualidade que legitimava traduções da Bíblia e que projetava simultaneamente nas sucessivas tentativas, que se projetava, aliás, nas sucessivas tentativas de compreensão dos textos litúrgicos. Constatava-se também a convivência pontualmente tumultuosa e, por vezes, bastante difícil, entre tentativas ilustradas de renovar uma piedade que se exigia cada vez mais interiorizada de um cristocentrismo despojado, e, por outro lado, os movimentos massivos de divulgação de novenas, de devocionários, livrinhos, pagelas, apelando sobretudo à sensibilidade e ao favorecimento de uma piedade afetiva. Existia, portanto, uma corrente, aquela que eu falava primeiro, que reagia negativamente a uma espiritualidade afetiva, traduzida em orientações devocionais, olhada com desconfiança, por tidas como típicas manifestações supersticiosas que filtrava, e esta primeira
a sensibilidade mais dita iluminada, tentava filtrar e dificultar a circulação desses panfletos e livrinhos. Apesar disto, cresceram as práticas de piedade popular dependentes de guias de oração, as devoções, sobretudo de Mariana, ou ao Coração de Jesus, às Almas do Purgatório, ao São José, em suma, uma espiritualidade menos sistemática e inclinada, como já disse, à afetividade. Estas linhas inscrevem-se no amplo quadro do catolicismo europeu, portanto não é nada específico de Portugal até agora, marcado ao longo dos séculos pelo enfraquecimento do poder papal, pela crise das ordens religiosas, que atingiu também, como é sabido, os jesuítas, mas que no final do século XVIII tocou de forma diferente todos os outros institutos, apesar das tentativas de renovação da reforma espiritual. De resto, a Igreja Católica tinha perdido progressivamente posições tradicionais de tutela, de prestígio e de poder sobre o plano institucional, cultural, económico e social, que, em Portugal, culminará, já no século XIX, na extinção das ordens religiosas. Todavia, desenvolveu-se um esforço de repensar o fenómeno religioso, nomeadamente reavivando o espírito do Concílio de Trento e investindo na formação dos sacerdotes como agente de uma pastoral empenhada em sacralizar o contexto sociopolítico, promovendo a prática religiosa e instaurando uma vida pública cristã regulada, difundida por catequeses, pregações populares, seja revalorizando o estudo das fontes, procurando chegar a um equilíbrio perfeito entre as exigências críticas do racionalismo científico e, por outro lado, as certezas religiosas. O que é que podemos dizer? Portanto, esta é a ambiência religiosa em que, no fundo, cresceu, portanto, e se moveu o Marquês de Pombal. O objeto central do meu trabalho de mestrado, que agora gostaria de meter, é precisamente considerar a dimensão religiosa, ou crente, de Sebastião José de Carvalho e Melo. Sabe-se que ele foi batizado no dia 6 de junho, na freguesia da Senhora das Mercês, aqui nas nossas imediações, tendo como padrinho o avô paterno, de quem herdar o nome. A sua condição enquanto católico pode ser perspectivada de várias formas, sendo que uma das mais evidentes são os seus próprios escritos, onde enumerou o que ele chamava atos positivos da sua prática religiosa católica. Nas suas apologias, eu hei de voltar a elas, Carvalho e Melo apresentava-se assim como católico e o próprio Pombal não era capaz de reconhecer na sua conduta nada que pudesse sugerir o contrário. A sua sensibilidade religiosa e a vivência da fé cristã revelar-se-iam sobretudo nos modos como procurava afirmar essa pertença. Apesar disso, em determinados meios persistiram e persiste dúvidas sobre a sinceridade da sua religiosidade, ao ponto de Pombal se ter visto, na altura, obrigado a redigir uma apologia especificamente dedicada à chamada calúnia de irreligião. Embora nem todas estas interrogações sobre a espiritualidade possam ser, pelo menos com os dados que eu tenho agora, possam ser respondidas de modo cabal, portanto, com as fontes disponíveis e com a bibliografia que temos, acho que alguma coisa se pode dizer e, portanto, na altura, em 2017, 18, 19, foi por aí que eu fui, portanto, pela bibliografia e algumas das fontes mais conhecidas, que muitas vezes, digo e confesso, muitas das vezes eu as citei, não diretamente, mas intermediado por outras obras. Por exemplo, dou o caso das apologias, eu cito-as, por exemplo, através de Zeferino Brandão, um livro que havia lá na Católica, nos reservados, me facilitava muito a leitura, em vez de ir ver a letra do Pombal. Eu, na altura, lembro-me de ter ido à Biblioteca Nacional, pedi, digitalizaram, mas entre ter que ver e saber que já estava no outro lado, naturalmente fui pelo mais cómodo. Um dos primeiros elementos que queria aqui destacar sobre a prática religiosa de Carvalho e Melo foi o seu contacto com a Congregação da Missão. Aliás, foi logo um dos dados que foi o professor José Eduardo Franco, no encontro que eu tive com ele um dia no Claypool, lá na Faculdade de Letras, deu-me vários elementos que eu desconhecia, além de sabia, basicamente conhecia as apologias, conhecia, o Veríssimo São falava dele fazer parte da ordem de Feira Franciscana, mas tirando isso eu sabia muito pouco. E lembro-me de ter falado com o professor Eduardo Franco naquela altura, e que não só
me deu esta indicação, como me deu um livro que podia citar onde isso tinha. Portanto, esta era uma congregação muito ligada à formação do clero. Os vicentinos também se dedicavam à pregação e exercícios espirituais, e é neste âmbito que surge a ligação de Carvalho e Melo a esta congregação, uma vez que frequentou os exercícios de retiro com os padres da missão na sua primeira residência, chamada das Gaivotas, onde eles tinham estabelecido entre 1717 e 1720, quando depois passaram para a casa de Rilhafoles. Residindo nas proximidades, portanto, na Rua Formosa, era-lhe fácil deslocar-se todos os dias a esta residência para realizar os referidos exercícios. Portanto, a documentação permite afirmar e saber que Sebastião José, no período entre os seus 17 e 19 anos, frequentou os exercícios espirituais naquela casa. Outro elemento que não está, que eu não, quer dizer, que eu enuncio aqui, mas que não, de todos, se calhar é o que eu dou menos relevo, é o facto de ele ser familiar do Santo Ofício, portanto, mas que era um estatuto que era requerido por muitas famílias, portanto, no fundo era mais que uma condição, uma afirmação do catolicismo, era um estatuto social que comportava isenções e, portanto, acredito que a maioria dos que pudessem requerer este estatuto o fizessem. Claro que havia condições, como se sabe, era preciso ter possibilidades de boa sustentação para também evitar os subornos. Esta questão da ligação de Pombal à família, a ser familiar do Santo Ofício, está muito tratado naquele livro, em 2 volumes. Acho que até é o resultado de um congresso, Repensar Pombal, num capítulo feito pela professora Maria Teresa Sena. Portanto, ela fala abundantemente, e depois eu fiz um pequeno apanhado, resumo sobre isso, e daí, aqui posso ir à minha primeira citação, penso eu. Que eu falo neste capítulo, que é, no fundo, o Pombal a falar da Inquisição. Mas neste pequeno parágrafo vemos o levantamento de algumas problemáticas bastante debatidas na época. Eu há pouco tempo, com um encontro que se organizou na Católica sobre o iluminismo católico, o professor Rui Ramos, não foi nada o professor Rui Ramos, o professor Pedro Calafate falou sobre as raízes filosóficas do iluminismo católico. Ele falava muito desta questão da religião natural, portanto, que era uma problemática que na altura se colocava com alguma acuidade. E no fundo, eu passo a ler, não é? Portanto, ele diz, não bastando a religião natural, pronto, que era um dos traços de algum iluminismo mais francês, que apelava que ia por esta via. Portanto, a religião natural não satisfazia, portanto, a dívida, portanto, não era suficiente para se ser, portanto, cristão. Portanto, era preciso também da religião revelada. E, portanto, quem é que prestaria um melhor serviço para conservar o depósito da fé preservado? Então, sim, ele vai fazer um elogio aqui ao Tribunal do Santo Ofício. Claro que aqui estamos num contexto pós-expulsão dos jesuítas, e, portanto, possibilitou, no meu entendimento, portanto, no fundo foi o derrubar de uma barreira ou de uma barragem que depois permitiu todo o conjunto de reformas que veio a seguir, nomeadamente a estatização, ou diríamos hoje a nacionalização do Santo Ofício. Depois, outro elemento que eu também gostaria aqui de trazer era, portanto, o facto de ele ser irmão terceiro franciscano, e, portanto, eu tirei esse elemento da dita biografia, inicialmente da biografia do Veríssimo Serrão, mas depois Pombal falará disso também nas suas apologias. E, portanto, ele mantinha a ligação à família franciscana, nomeadamente assistindo sempre que possível aos atos de culto na Ordem Terceira de Nossa Senhora de Jesus, da qual foi ministro, portanto, aqui também na Senhora das Mercês. E o futuro Marquês de Pombal foi eleito ministro desta fraternidade em maio de 56, ou seja, no ano a seguir ao terremoto,
tendo sido reeleito sucessivamente até 1777, mas, ao que parece, a sua interferência nos negócios da Ordem foi mais intensa nos primeiros 3 anos, ou seja, quando duraram as obras de reconstrução da igreja e anexos, na sequência da catástrofe que se tinha abatido sobre a capital. Relativamente, portanto, aos exercícios espirituais aos quais os membros da Ordem Terceira franciscana eram convidados a participar, e, portanto, podemos pensar ou asseverar que o Pombal também tomaria parte, portanto, na segunda metade, primeira e segunda metade do século XVIII, nós não temos elementos sobre a Fraternidade de Jesus, mas temos de São Francisco da Cidade. Portanto, há uma publicação que nos fala disso. E, portanto, mas daquilo que eu pude falar com o padre Rema, que ainda é vivo, acho, portanto, conhecido, e que tem estudado estas duas fraternidades que existem na cidade de Lisboa, da cidade que era sediada, agora tem só o Hospital da Ordem Terceira, se não estou em erro, e outra mais cá acima, que também tem um hospital. Ele diz que à partida seriam mais ou menos as mesmas, e, portanto, os exercícios seriam a oração diária, mental e vocal, a exposição do Santíssimo Sacramento e comunhão geral na Capela Mor, nos segundos domingos de cada mês, e, ao mesmo tempo, e o mesmo sucedia, aliás, nas 40 horas e nas quartas-feiras de cinzas, e também é crível, portanto, que o Marquês tenha tomado parte em alguns exercícios, nomeadamente nas procissões quaresmais muito habituais na Quaresma e promovidas pela Ordem Terceira. Relativamente às apologias, eu não os vou ler naturalmente todas, porque depois ela tem este primeiro preâmbulo que é o que mais me interessa, e depois ele vai descrever em 14 pontos os ditos atos positivos, que eu depois posso enumerar, mas eu chamava a atenção para estas apologias, porque elas sustentam no seguimento da morte de Dom José, quando a posição do Marquês de Pombal na corte se torna bastante precária, e começaram então a surgir contra Carvalho e Melo várias acusações, várias, não é? Portanto, esta é a 13ª apologia. Eu tinha lido terceira, mas é a 13ª. Depois, aliás, esta é a terceira e depois há uma quarta sobre a relação dele com os religiosos, mas são várias que ele se vai defender de várias acusações. E uma delas foi a de religião. Para suster os boatos que rapidamente se disseminavam, os filhos que o mantinham informado disseram, portanto, o que é que se passava em Lisboa, e eles redigem as apologias. Então, nesta terceira, o Marquês de Pombal defendeu-se da acusação de ser um homem irreligioso, considerando esta ser a mais afrontosa calúnia que contra ele se levantou. E neste sentido remete para os vários atos positivos, como já disse, da sua prática cristã, que iremos depois falar. Mas aqui, portanto, no preâmbulo, ele diz: a maior afronta que se pode fazer a um homem cristão e honrado é o de infamarem como de religioso. Por isso os meus gratuitos, mas já perdoados inimigos, já foram perdoados. Não, e depois aqui esta frase achei muito curiosa. Não pertencendo aos homens, nem ainda à mesma igreja, prescrutar os segredos do coração humano, porque são imediata e privativamente reservados a Deus, é necessário que reduzam os seus juízos às suas decisões ao que lhes pode constatar pelos fatos externos. Por isso é que ele depois vai falar dos externos. Porque à partida... Isto é uma afirmação protestante. Pois, portanto, vai muito para vai remeter para a interioridade. É muito curioso. É uma... Apesar dele, nesta altura, já ser um homem com alguma idade, uma idade avançada, este remeter para a interioridade é um sinal de grande modernidade no seu discurso. E depois ele persegue: daqui vem que, para julgar a religião de qualquer rei, e da fé também dos habitantes dele, não há outra regra que não seja observar o culto geral que nele se dá ao Supremo Senhor do céu e da terra. Porque o mesmo culto se deve crer que é o particular de todos e de cada um dos indivíduos que habitam. Pois diz: sendo, pois, Portugal o país da Europa onde a religião se conservou sempre mais pura e elevada, sendo por isso o país onde mais tem resplandecido a religião e o culto divino, sendo eu nele nascido e criado por pais e avós muito religiosos, não há razão alguma para se presumir contra mim e de se imputar que me desnaturalizei da minha própria pátria e da educação e costumes que recebi e herdei dos meus progenitores para me precipitar no absurdo ser irreligioso. E depois, sim, segue os atos positivos, que eu aqui... Pronto, ele vai dizer
A ver, eu julgo que tenho aqui em resumo, portanto, nos três primeiros ele vai falar das diligências em que se empenhou para que o culto divino fosse rapidamente restabelecido depois do terremoto de 55, nomeadamente no que diz respeito à patriarcal e à sua paróquia, portanto, que foi das primeiras a ser reconstruídas. Mencionava ainda o cuidado com as religiosas desalojadas, por causa dos efeitos do cataclismo, promovendo o seu recolhimento em lugares adequados. Do quarto ao nono argumentos, Carvalho e Melo faz a referência sobretudo às capelas e ermidas que existiam nas suas propriedades, geralmente abertas à participação da população vizinha nos atos de culto, e mencionava também o decoro, portanto, na liturgia aí celebrada, e por fim o modo como fazia viver a sua família e os seus criados catolicamente. Os últimos argumentos, portanto, se quiserem podemos vê-los com mais detalhe, mas eu aqui ia resumir porque depois o tempo passa depressa. Portanto, os últimos, ele vai recordar as suas funções como ministro da Ordem Terceira Nossa Senhora de Jesus e também juiz perpétuo da Irmandade Santíssimo Sacramento na sua paróquia. Alude também à sua reverência para com as autoridades eclesiásticas, seja o próprio Cardeal Patriarca, seja os seus párocos. Conclui a defesa afirmando que, diante de todos, e volto a citar, atos positivos, é improvável a veracidade das acusações que lhe eram feitas. Depois de ter feito esta exposição certamente lacónica, eu remeto muito para o que ainda espero poder ver. Portanto, agora eu já ando no período contemporâneo, mas não perco de vista este período e esta problemática em concreto. Julgo que muito se poderá ainda ver de escritos do próprio Pombal, depois ainda terei mais um, sobre onde se possa, no fundo, perceber a sua sensibilidade a estas problemáticas. Claro que às vezes não é muito óbvio, mas podemos ver através dos autores que cita, das cartas que escreve. Eu ainda direi mais uma outra coisa sobre isso. Portanto, como digo, esta exposição certamente terá as suas lacunas. Portanto, são os atos, sim, os elementos mais conhecidos sobre a prática católica de Pombal, mas gostaria de já tentar avançar para algumas conclusões. Portanto, o título da minha intervenção, naturalmente, já denuncia o caminho que segui, ou seja, considerar que Pombal foi um católico no tempo das luzes. Portanto, o iluminismo eu tenho alguma dificuldade em categorizar, dizer que é movimento, se é corrente, o que foi, pela sua complexidade, mas é um movimento que pelo menos no seu campo semântico, frequentemente apresenta a ilustração ou as luzes em contraposição a superstição, ignorância ou trevas, que normalmente são sinónimos. O iluminismo, nas suas várias componentes, nas suas várias vertentes, procurou harmonizar-se com as tradições cristãs nos territórios protestantes ou católicos, da Áustria, Espanha, Itália. As correntes do iluminismo que chegaram a Portugal dependiam sobretudo do iluminismo italiano, que se distinguia pela sua fidelidade católica e pelo seu caráter mais histórico. Um professor que segui muito, com quem me deparei durante este estudo e que depois acabei por seguir muito, é o professor José Sebastião Silva Dias, afirmava que os preceitos básicos deste iluminismo eram a oposição ao poderio eclesiástico, à mentalidade jesuítico-escolástica e à estrutura feudalística e inquisitorial da sociedade e da administração pública. O iluminismo, já em si muito diverso, ao chegar a Portugal, contactou com a tradição católica enraizada que lhe deu um cunho próprio. O iluminismo católico, ou, noutra formulação, que outras pessoas são mais sensíveis, as luzes católicas, resultam, portanto, da interseção acima enunciada e representou, sobretudo, o movimento de reforma e renovação intra-eclesial. Bernard Plongeron, considerado este catolicismo mais prático do que teórico, mais um estado mental ou um modo de pensar do que um movimento organizado. Ou seja, apesar de se falar de corrente ou movimento, não se crê que fosse um movimento concreto, onde as pessoas se inseriam ou ali estavam. Era antes um modo de estar e de se relacionar com a Igreja, uma mundividência que, longe de ser hostil a essa Igreja, desejava a sua renovação. E esta deveria deixar o esquema
piramidal tridentino em direção a uma maior autonomia episcopal que respeitasse as igrejas particulares em matérias disciplinares e litúrgicas. A Igreja Católica deveria estar ao serviço do povo cristão, mostrando assim a sua vitalidade à semelhança da Igreja primitiva. Devia também esforçar-se por ser inteligível a todos para promover uma cultura popular em favor da massa dos fiéis. Além disso, os católicos que se inseriam nos parâmetros das luzes desconfiavam da linguagem e experiência mística e miraculista. Plongeron alude a alguns pontos em que estes católicos não abdicavam. Eram eles a fé no Deus Trinitário, no Deus encarnado, em Jesus Cristo, autor da revelação e dispensador da mensagem evangélica, e, finalmente, a importância, apesar de muitas vezes numa perspectiva crítica, de uma comunidade, portanto, de uma igreja hierárquica. Os intelectuais católicos que se enquadraram nesta corrente, eu digo aqui corrente com algumas aspas, portanto, seja o que for, não estavam voltados para discussões teológicas ou metafísicas, mas para a projeção do catolicismo em termos de racionalidade ou vivencialidade. O seu foco era, no fundo, a vida civil, quer ao nível do que se pensava, quer ao nível do que se praticava. As suas propostas filosóficas ou sociopolíticas eram algo que se traduzia mais em cultura e em estruturas sociais do que em religião enquanto tal. Portanto, não era a religião que se queria alterar, era a estrutura, aquilo que a corporizava muitas vezes. Portanto, não será demais recordar a advertência de José Silva Dias que, apesar de utilizar o conceito de iluminismo católico, não deixa de refletir sobre a sua possível inexatidão. Ele diz, rigorosamente, talvez não tenha existido um iluminismo católico, mas antes católicos que se situaram nos parâmetros das luzes. Por outro lado, o iluminismo católico, ou essa situação de católicos nas luzes, na área das luzes, ou nos parâmetros das luzes, visto na sua dinâmica, é inseparável da ideia de reforma no interior da Igreja, assim como na sociedade, tal como Trento desejava. Se por um lado o iluminismo católico acolhe o repto reformista tridentino, por outro lado, as ideias regalistas, algumas com raízes no jansenismo, considera que não deve ser o papado a liderar o processo de reforma da Igreja. Eram os príncipes, em primeiro lugar, que caberia a iniciativa de promover a reforma da Igreja nos seus Estados. Apenas eles teriam a legitimidade para tal, porque eram considerados os instrumentos escolhidos diretamente por Deus para a realização de tal desígnio. Este desajuste que existe, por um lado, entre os decretos tridentinos, ou entre a compreensão emanada dos decretos tridentinos no iluminismo católico, tem a sua origem no natural processo de secularização que estava em curso. Esse processo foi potenciado pela valorização tridentina, portanto, o Concílio de Trento, de alguma maneira, promoveu ou facilitou esse processo de secularização, valorizando a teologia tomista, porque Tomás de Aquino vai falar portanto, de uma ordem natural, na sua reflexão sobre a ordem natural, entendia que todas as criaturas criadas por Deus e com uma natureza própria eram dotadas de princípios internos de ação. Isso significava que cada realidade, animais, homens, instituições humanas, eram dotadas de finalidade e leis próprias que deviam ser respeitadas, porque esse era o desígnio divino. Portanto, o Estado, tudo isso, a sua organização tinha que ser respeitada, inclusive pelo próprio papado. Portanto, não podia ser posto em causa porque era, assim, o desígnio de Deus. Claro, não confundir isto com o que depois, mais tarde, já no Concílio Vaticano II, se vai refletir que será a autonomia das realidades terrenas. Portanto, ainda não é disso que aqui se está a falar. Voltando a colocar aqui então o foco sobre o Pombal. Como já é possível perceber, a documentação não respalda as referidas alegações sobre o não-catolicismo pombal, nem fornece elementos que suscitem dúvidas contundentes sobre a sinceridade da sua crença. Uma vez que o investigador se deve cingir à documentação que é existente e disponível, e como em última instância a consciência profunda deste estadista em particular, mas toda e qualquer pessoa, não é algo a que tenhamos acesso, temos de facto de cingir-nos àquilo que o próprio dizia de si. Relativamente ao catolicismo pombal, Silva Dias refere que essa vertente do estadista era, e cito, inatacável pelo lado da fé e do culto.
quer em Londres, quer em Viena, essa dimensão de ter-se-ia articulado, cito, com as diretrizes do iluminismo católico em matéria de disciplina, de sensibilidade religiosa, de perspectivações políticas e de reflexos cultuais. Sendo católico, pode considerar-se que o Marquês de Pombal se inseriu nos parâmetros das luzes, sobretudo se forem tidos em conta alguns textos que escreveu onde utiliza a linguagem própria desta corrente. A título de exemplo, na despedida depois da refundação da Universidade de Coimbra, Pombal revela a consciência que aquela reforma se dissiparam as trevas com que os inimigos da luz tinham insuperavelmente coberto os felizes génios portugueses. Depois, mais à frente, eu ainda tinha aqui outro excerto, mas eu tenho mais interesse depois no debate. Gostaria, acho que é dos excertos que de maneira mais clara transparece, portanto, em que podemos ver as características do iluminismo católico vertidas num texto do Marquês de Pombal, daqueles pelo menos que eu para já tenho conhecimento. E é uma carta que ele escreve ao arcebispo de Braga, Dom Gaspar de Bragança, onde denuncia os fanatismos e entusiasmos de devotos. Mas podemos ver, não é isto tem 2, 3 parágrafos. Portanto, ele diz: ultimamente, ainda que não terão escapado à vigilância de Vossa Alteza as diligências para se extirparem frades, pais espirituais de beatas, que ajuntam congregações delas debaixo da sua direção e que, em cada uma das ditas congregações, estabelecem um seminário de fanatismos e entusiasmos devotos, fomentados pela lição do pernicioso livro de Alonso Rodrigues, das obras de Soror Maria la Antigua, das fábulas espirituais da Madre Agreda e da vida de Soror Maria Seribe, e outros semelhantes. Não posso deixar de fazer memória deles, a Vossa Alteza, quando vejo que os jesuítas armam contra este reino uma guerra de fanáticos e de gentes ilusas e alienadas do seu estado natural por imaginações escandecidas, com frequentes aplicações a semelhantes obras, que só foram compostas pelos seus autores com depravados fins para produzirem estes malignos efeitos na Igreja de Deus, santa, simples e imaculada, e pela sua mesma natureza e doutrina incompatível com os artifícios e estratagemas daquelas devotas imposturas. E continuo. Também não posso esquecer aqueles clérigos. Eu fui confirmar como é que estava no os clerigos, eu julgo que possa ser uma gralha, seria a palavra junta. Tendo ordinariamente irregulares ex effecto ciência, persuadem ao povo inocente que têm, contudo, as letras que lhes bastam para convencerem e expelirem os corpos humanos dos corpos humanos os demónios, levando após de si os outros grandes séquitos de endemoniadas que, nesta corte e província, se extinguiram, sem delas ficar nem uma semente, depois que Sua Majestade mandou recolher à casa de correção do Arsenal Real todas quantas mulheres residiam possessas e energúmenas, de sorte que todos os antecedentes demónios têm fugido para longe do cheiro da estopa da enxercia velha que ali se desfia e do castigo que recebem as que não dão conta das tarefas que lhes são arbitradas. E até com algum sentido de humor, portanto, para os demónios fugirem, pô-las a trabalhar. Uma das obras de referência, portanto, das luzes católicas, e eu não queria deixar de falar, porque é um autor importante, é a Della Regolata Devozione de Cristiani, portanto, de Luigi Muratori, que é uma pessoa, portanto, eu na minha tese tenho um capítulo sobre colaboradores, e os teólogos que colaboraram com Pombal, Pereira de Figueiredo, Cenáculo, Cardeal da Cunha, o próprio Seabra da Silva, várias pessoas, portanto, que são pessoas que também se movem neste universo, portanto, eu também tive que chegar a Pombal um bocadinho por aproximação. E também o Dom Francisco Lemos. Dom Francisco Lemos também tem nas suas cartas aspectos muito interessantes que também espelham algumas das preocupações de Marquês de Pombal, por exemplo, nestas problemáticas. Este Luís Muratori, eu não soube há pouco tempo que era uma pessoa muito dos círculos de Frei Manuel de Cenáculo, quando visitou Roma, que terá estado com o Luís Muratori, que lhe terá servido chocolate. Uma bebida cara, portanto, este padre não viveria mal.
E, portanto, mas o livro o título do livro diz tudo, portanto, sobre a regulada devoção. Portanto, era isto que se pretendia. Então, neste livro estão contidas várias diretivas consideradas elementares da prática católica. Entre elas, o autor afirma que a primeira regra do cristão é amar a Deus, tentar agradá-lo através das boas obras e da obediência aos mandamentos, da lei e às prescrições da Igreja. A fé por si não é suficiente, é necessária a prática. Portanto, aqui afasta-se do protestantismo. E que é os sacramentos da penitência e da Eucaristia são considerados os dois grandes tesouros da Igreja, os meios mais eficazes da graça. A verdadeira devoção aos santos consiste em imitar as suas virtudes e a devoção à Virgem Maria é o exemplo mais sublime da perfeição espiritual. Ao advogar uma espiritualidade católica mais sóbria, Muratori não está aqui a desafiar a autoridade eclesiástica, que aliás procurava também introduzir uma maior disciplina nas práticas devocionais, enquanto empreendia aliás esforços no sentido de concretizar a reforma da Igreja. A diferença está, sobretudo, na argumentação, uma vez que Muratori, através dos seus estudos históricos, remete para aquilo que teria sido a experiência da Igreja nos seus primeiros séculos. Aliás, abre aqui um parênteses, para tentar não perder, o mesmo fará Pereira de Figueiredo. A fundamentação, muita da política pombalina, não é nos filósofos da altura, não vai se remeter para a antiguidade cristã, para a autonomia que as igrejas tinham, que depois, supostamente não, e de facto, o Romano Pontífice se tinha apropriado e chamado assim tudo isso. Eu lembro certamente do professor David Sampaio dizer que os bispos de Trento só tinham trazido a mitra e mais nada. Portanto, de resto tinham ficado sem poder quase nenhum. Tudo tinha sido concentrado em Roma. Portanto. E Pombal conhecia esta antiguidade cristã, nomeadamente através da obra De Antiqua Ecclesia Disciplina do jansenizante Elie Dupin, que se encontrava esta obra encontra-se na biblioteca pessoal de Pombal. Portanto, como já disse e repito, a espiritualidade do iluminismo católico, onde o ensino Pombal pautava-se pela austeridade, pelo rigor doutrinal, fundamentado nos textos bíblicos, patrísticos e conciliares. As políticas pombalinas são comumente consideradas anticatólicas, para Pombal e os seus colaboradores eram vistas como uma forma de purificar o catolicismo de perversões que se tinham tornado estruturais, para recolocá-lo no seu lugar próprio, valorizando a sua dimensão espiritualizante, em detrimento do seu comprometimento temporal. Nesta intenção reformista, pode-se, aliás, vislumbrar o esforço de levar a cabo uma reforma das ordens religiosas, referindo a sua acumulação de propriedade e a sua expansão numérica, além do que se entendia ser o necessário, aliás, ser necessário para o país, de modo a tornar a sua ação evangelizadora e, por isso, disciplinadora junto das populações. Isto foi muito do meu trabalho de mestrado, portanto, discutido em 2019, quando eu defendi a tese. Portanto, julgo que hoje esta problemática relacionada com os estudos pombalinos tem, indubitavelmente, beneficiado do esforço de publicação das fontes. A reflexão sobre o iluminismo católico em Portugal, por seu lado, também tem sido valorizada, nem que seja por arrasto de dinâmicas internacionais. Isto é o preço certo, mas, por exemplo, este livro do Ulrich Lehner, por exemplo, o iluminismo católico, um movimento global esquecido na história. É assim, portanto, depois está uma antologia já sobre este movimento em vários países. A parte em Portugal é escrita por um colega brasileiro, mas vem um período mais tardio, já a Marquesa da Lorna, se não estou em erro. Acho que fazia falta voltar aqui atrás. Há pessoas que, eu lembro, no nosso encontro sobre o iluminismo católico, o professor Camões Gouveia, foi uma discussão muito interessante, porque ele não estava de acordo, que não estava convencido, pelo menos, que tivesse existido um iluminismo católico, ou luzes católicas, ou o que seria isto. Mas, de qualquer maneira, mostrou-se dispensável para repensarmos isto. Voltando ao início, portanto, estou certo sobre esta problemática que hoje me trouxe aqui, a religião do Marquês de Pombal. Ainda muito mais haverá que dizer na medida em que os seus escritos forem sendo mais conhecidos. Sobre o iluminismo católico, falta uma sistematização que não receio ser incompleta. A expressão iluminismo católico, na minha opinião, apesar de limitada, é funcional.
Isso foi algo que naquele encontro do iluminismo católico todos concordámos. É por mais limitada que seja esta expressão, é funcional e permite-nos abarcar alguma coisa. Agora, há quem rejeite de imediato esta possível por causa desta imprecisão. Haverá, portanto, tantos iluminismos católicos, provavelmente, quanto os católicos que se situaram nestes parâmetros, assim como o iluminismo. Haverá tantos iluminismos como os filósofos que o propagaram, conforme as obras, e mesmo os filósofos nos seus diversos períodos. Muitas vezes, aliás, basta ir aos prefácios das obras. Cada prefácio escreveu para o seu ensaio dele, Crítica da Razão Pura. Há quem estuda até só esses prefácios. Portanto, haverá tantos iluminismos católicos quanto os católicos que se situaram nestes parâmetros. Carvalho e Melo não é cenáculo, cenáculo não é Pereira de Figueiredo. Portanto, e, no entanto, todos os podemos inserir, porque cenáculo, por exemplo, não alinha, insiro no iluminismo católico, mas cenáculo não se detecta em cenáculo, por exemplo, um jansenismo muito forte. Em Pereira de Figueiredo, sim. Pereira de Figueiredo, o jansenismo aparece conforme. Portanto, para ele é claro, diz que não basta o medo do inferno para receber o perdão dos pecados, quando a Igreja Católica dizia que há atrição, portanto, o medo do inferno bastaria para a pessoa ser perdoada. Para o jansenismo isto no jansenismo isto não acontece, e Pereira de Figueiredo transparece isto nos seus escritos. Do exemplo. Portanto, estas pessoas que eu situo humildemente situo nestes parâmetros, são diferentes. No entanto, o que eu julgo é o desafio, portanto, eu vou terminar, o desafio é perceber quais os traços comuns, portanto, quais as constantes que caracterizam esta corrente em Portugal. Portanto, foi o esforço que outros autores tentaram fazer. Eu acho que se deveria fazer, portanto, um estudo, portanto, o que foi o iluminismo católico em Portugal. Portanto, Pombal terá algumas coisas, mas destes todos, quais são as constantes? Eu termino aqui e gostaria muito de